O tópico 2 vai dizer a vida do Filho do Homem. O subtópico 1 diz falsos profetas e falsos messias. A referência é Mateus capítulo 24, versículo 24, que vai dizer: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É significativo que o primeiro sinal que Jesus apontou para sua volta tenha sido o surgimento de falsos profetas, de falsos messias, pregando um falso evangelho. Jesus Cristo falou que o falso cristianismo, ele marcará os últimos dias, que será precedido pelo abandono da fé verdadeira. O engano religioso, ele estará em alta, haverá falsas seitas, falsas igrejas, falsas doutrinas, haverá falsos profetas, falsos cristos, falsos messias, falsas doutrinas, e ele diz também que falsos milagres. Então Jesus, ele reitera para a importância da vigilância. Nós devemos sim estar vigilantes para não sermos enganados, devemos estar alerta, devemos estar atento. E a única maneira que nós temos de estar alertas, de não sermos enganados, é conhecendo a palavra de Deus. Se você conhecer a Bíblia, se você ler a Bíblia, você não será enganado. E olha a importância que tem conhecer as Escrituras, não apenas ler, mas estudar, examinar as Escrituras, porque nela você vai encontrar a vida eterna. O subtópico 3 diz: vigiai. Referência a Mateus capítulo 24, versículo 42, que diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, até que Jesus volte, realmente nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos nos manter atentos, nós devemos estar sempre prontos, uma vez que a volta de Cristo, ela será repentina. Cristo voltará como um relâmpago, num abrir e fechar de olhos, no tocar da última trombeta, a trombeta tocará e nós seremos transformados, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Esse é o termo que se dá ao que chamamos de arrebatamento, e esse termo ele não se encontra na Bíblia. É usado para descrever a remoção dos cristãos deste mundo quando Cristo voltar. E Jesus chama atenção para a parábola da figueira, que quando ocorre um fenômeno com ela, isso evidencia uma nova estação, ou seja, quando as folhas começam a brotar, evidencia que está chegando uma nova estação, que o verão está chegando. A figueira era um sinal muito importante para o povo de Israel, porque quando um israelita via uma figueira brotando, ele já sabia, o verão está chegando uma nova estação. Assim também, quando virem acontecendo todas essas coisas, fiquem sabendo que está próximo, às portas, e que todas as coisas são essas que ele se refere, justamente que nós estudamos há pouco. São os sinais que anunciam a entrada de uma nova era, que seriam as guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, apostasias, e isso está anunciando a entrada de uma nova era. A volta de Cristo, ela significa duas coisas: bênção e maldição, salvação e juízo. Para os salvos, ela vai significar alívio, resgate, redenção. Para os ímpios, para os que não aceitaram a Cristo, ela vai compreender juízo, vai compreender ira, vai compreender condenação eterna. Então haverá sinais no cenário religioso, no cenário político, no cenário geológico, no cenário econômico e no cenário social também. Então nós notamos que são apenas dois grupos: os que desfrutarão as bem-aventuranças e os que serão deixados no juízo, ou seja, haverá dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Haverá dois trabalhando no moinho, um será tomado e o outro será deixado. Então, uns serão tomados para Deus e outros serão deixados para o juízo. Não tem outro grupo, é apenas dois grupos, são apenas dois caminhos, o que leva ao céu e o que leva ao inferno. Então, a palavra de ordem de Jesus é: vigiar, e esse dia vai chegar como um ladrão. É preciso vigiar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar alerta para os sinais que Jesus deixou. Aqueles que andam em trevas serão apanhados de surpresa, porém nós que somos filhos da luz devemos viver em santa expectativa da volta de Cristo. O tópico 3 vai dizer parábolas e o juízo final. Subtópico 1 diz parábolas escatológicas. Mateus capítulo 24, versículo 45, que diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Escatologia vem da palavra grega escatos, que significa últimos, que quer dizer o estudo das últimas coisas que vão acontecer.
Jesus termina o seu discurso profético falando a respeito de um senhor que viajou e deixou seus bens de servo nas mãos de 2 encarregados. E aqui nós devemos ver que a preparação para a volta de Cristo, nós devemos esperar preparando-nos para a volta de Cristo com muita fidelidade. E essa parábola vai falar que existem 2 tipos de servo. O servo fiel, que é aquele que cuida com zelo da obra do seu Senhor, que fica tratando tudo com muita dedicação, sabendo que o seu Senhor vai voltar e que ele terá que prestar conta de tudo que ele fez. E quando o seu Senhor volta, o Senhor o recompensa com muitos privilégios. E o servo infiel, que é o que pensou, o meu Senhor demora. Então ele passou a espancar os seus companheiros, começou a beber e a comer com os ébrios. E o seu Senhor voltou no dia em que ele não esperava, ele não estava atento, ele não estava vigilante. E o Senhor dele voltou e quando o encontrou, ele o castigou. E a morte dele foi como a morte dos hipócritas, onde há choro, ranger de dentes. Jesus também fala da parábola das 10 virgens. E o pano de fundo usado para esta parábola são costumes que eram usados naquele período de Jesus. Havia 3 acontecimentos importantes, 3 acontecimentos principais, que seriam o acordo legal feito entre os pais da noiva, a procissão até a casa da noiva, onde ia o noivo e os convidados, e o retorno para a festa de casamento na casa da noiva. Por fim, a festa propriamente dita. Aqui na parábola, Jesus descreve a segunda fase, no qual o noivo com seus convidados ia até a casa da noiva e esta o aguardava com 10 virgens, que seriam suas damas. Só que o horário para esse noivo ir não tinha uma hora marcada. Ele poderia chegar a qualquer momento, então a noiva e as suas damas teriam que estar atentas ali esperando. E como a chegada desse noivo não tinha um horário fixo, ele podendo chegar até altas horas da noite, então essas virgens elas precisavam estar com suas lamparinas e além dessas lamparinas elas precisavam ter um óleo extra, já que ele podia chegar a altas horas da noite. Mas o que nós vemos nessa história é que 5 delas eram nessas, 5 delas tinham levado este óleo extra e 5 não tinham levado. Então, quando o noivo chega, 5 ficam de fora porque não estão atentas, não estavam esperando com o óleo que representa o Espírito Santo. A mensagem de Jesus nessa parábola é muito clara, que diz que o noivo pode demorar, mas que todos os que o seguem devem estar atentos, aguardando a volta dele, e que também ninguém pode entrar no céu sem o azeite, sendo que o azeite simboliza o Espírito Santo. Lá em Romanos 8:9 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Já na parábola dos talentos, Jesus ele mostra como nós devemos administrar os recursos de Deus. Na primeira parábola ele se apresentou como o noivo, né? Agora ele se apresenta como um homem de negócios que precisa partir para uma outra terra. Primeiro ele nos mostrou a necessidade de nós estarmos vigilantes, esperando ele voltar. E agora ele mostra a necessidade que nós temos de fazer o trabalho diligente enquanto ele não volta, de trabalharmos diligentemente para ele. Então esta parábola nos conclama a trabalharmos para Cristo enquanto esperamos a sua volta. E lembrando que quando se fala de talento nessa parábola, ela não está relacionada à habilidade, mas está relacionada a uma unidade de peso. Lembrando que no mundo antigo, um talento ele corresponde a uma unidade de 35 quilos de ouro, prata ou mesmo de bronze. Ou seja, tratava-se, portanto, de um valor grande, de um valor exponencial. Então, o tema principal dessa parábola é como nós devemos administrar os bens que o Senhor entregou nas suas mãos até que Ele volte. Então, nós devemos trabalhar com zelo, devemos trabalhar com fidelidade para o nosso Senhor. Porque quando nós multiplicamos os recursos que Ele entrega em nossas mãos, nós estamos demonstrando a nossa fidelidade ao Senhor. E essa nossa fidelidade, ela será recompensada. É isso que Ele está nos falando aqui. Então, não sejamos negligentes com os recursos que o Senhor entregou nas nossas mãos. Então, nós vemos que o servo inútil, ele nutriu um pensamento errado acerca do seu Senhor, dizendo que o seu Senhor era severo, que o seu Senhor era injusto. E por isso ele pegou aquele talento que ele recebeu e ele enterrou. Ou seja, ele não apenas estagnou aquele lucro que ele poderia dar para o seu Senhor, mas ele retrocedeu. Porque se ele tivesse aplicado aquele valor, ele teria tido pelo menos o valor da correção monetária, mas não, ele enterrou, ou seja, ele retrocedeu aquilo que foi entregue a ele, que foi entregue em suas mãos. Então, ao servo inútil, o talento, ele foi tomado e transferido para outro. Ou seja, essa negligência, ela teve uma penalidade, ela foi penalizada.
Ele foi repreendido pelo seu senhor e teve a perda da responsabilidade que haviam dado a ele e o banimento eterno da proximidade com o Senhor. O subtópico 2 diz o juízo final, referência a Mateus capítulo 25, versículo 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Cristo, ele julgará o mundo, e aqui ele se apresenta como filho do homem, como rei e como juiz. Ele faz essas 3 apresentações para ele próprio. E esse ajuntamento ele será imediatamente seguido por uma separação, onde de um lado estarão os que viverão a bem-aventurança nos céus e de um outro lado os que viverão o eterno sofrimento no inferno. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, sentará no seu trono, e diante deste trono branco comparecerão todas as nações, de todos os tempos, as nações e os reinos que já existiram no passado, as nações e os reinos que existirão até aquele presente momento. Todos estarão diante do trono branco, grandes e pequenos, todos vão estar e todos prestarão contas de tudo que fizeram. E o livro ali se abrirá de tudo o que foi feito, e lá eles serão julgados. Ele vai fazer a separação entre ovelhas e cabras. As ovelhas ficarão à direita e os cabritos ficarão à sua esquerda. O subtópico 3 vai dizer: vinde bendito de meu Pai, Mateus capítulo 25, versículo 34, que diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do rei que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então a grande separação naquele grande dia do juízo será entre os que a Bíblia fala de benditos de meu Pai, que são as ovelhas, e os malditos, que serão os que serão condenados para o fogo eterno. E os homens eles serão julgados com justiça. Nós que estamos acostumados no mundo terreno, onde a injustiça impera, onde os juízes eles são corrompidos, neste momento não haverá aquele que será mais rico, aquele que será que tem influência. Não, naquele grande dia todos serão julgados com justiça e separados eternamente para destinos distintos, para destinos opostos. As ovelhas aqui elas são identificadas como justos, são colocados à direita do trono do juiz. Os cabritos, por sua vez, são colocados à esquerda e são identificados como malditos. Os justos aqui, eles são os eleitos, e esses eleitos, eles asseguram sua eleição através dos serviços prestados discretamente aos seus irmãos. Jesus chama essas pessoas assistidas de meus pequeninos irmãos. Ou seja, assistir essas pessoas é como assistir o próprio Senhor, é isso que ele vai falar. Portanto, alimentando os famintos, dando de beber aos sedentos, acolhendo os forasteiros, vestindo os nus, cuidando dos doentes e visitando os encarcerados. O rei chama-os de bendito do meu Pai. Jesus se dirige aos que estão à sua esquerda, dizendo: apartai-vos de mim. E ele chama essas pessoas de malditos. Envia eles para o fogo eterno que, diga-se de passagem, foi preparado para o diabo e seus anjos. O dia do juízo será um dia de luz para muitos, mas um dia de trevas para outros. Não tem outro caminho, só existem 2 caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno. A decisão nós podemos tomar enquanto estamos aqui nessa terra. E assim finalizamos mais uma lição, essa lição que nós temos muito a aprender com ela, nós temos muito a ensinar com ela, que possamos sempre pedir a ajuda do doce Espírito Santo, que ele nos guiará e nos ensinará a respeito do que devemos falar e de como devemos falar. Não esqueça, se você puder, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ajuda muito o canal. Se você puder curtir ou comentar também, ajuda o canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!